A paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amém. Estamos aqui em mais uma live e nós vamos estar hoje falando como a fé chega até nós, amém? O versículo que se encontra em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. Mas antes de nós estarmos dando início, eu gostaria de estar convidando você para nós estarmos fazendo uma oração, amém? Feche os seus olhos nesse momento. Pai, nesta noite nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e poder compartilhar com os meus irmãos que estão nesta live e aqueles que ainda vão ouvir. A palavra de Deus, ela não volta vazia, eu tenho certeza disso e convicção, porque está escrito. E eu creio no nome de Jesus que o Senhor vai falar grandiosamente nesta noite. E eu tenho certeza que esta palavra cairá em corações generosos e nós iremos, em nome de Jesus Cristo, ver frutos dessa palavra. Toma nas tuas mãos todos aqueles que estão assistindo, Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha ser com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler Romanos capítulo 10, no versículo 17. Eu separei algumas traduções aqui. Na linguagem de hoje, diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Na Nova Almeida Atualizada diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Eu gostei muito da tradução, do O Livro, que diz: na verdade, a fé vem por ouvir, e o que se ouve é a palavra de Cristo. Interessante. Na Almeida século 21 diz: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então, nós entendemos aqui que a fé, ela chega até nós através do ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós podemos ouvir a palavra de Deus quando nós lemos a palavra. Amém? Quando nós estamos na casa do Senhor, aonde ali Deus ele usa os seus preletores para estar falando a palavra. Amém? Às vezes, num pequeno grupo de pessoas, onde nós nos reunimos, às vezes nós conversando com alguém, é muito maravilhoso quando nós encontramos homens e mulheres de Deus, e ali nós compartilhamos a palavra do Senhor. Ali nós ouvimos testemunhos, nós ouvimos pessoas que falam dos milagres que o Senhor operou na sua vida, e muitas das vezes nós achamos que Deus ele só faz coisas grandiosas. Não, nas pequenas coisas nós conseguimos ver, Crendo no Senhor, o milagre acontece. Eu quero trazer nessa noite um pequeno testemunho que aconteceu comigo hoje, nessa manhã. Já tem alguns dias que eu estava querendo muito achar o número do CPF do meu filho Azaf, para ele poder tirar o resto dos documentos dele, para ele poder também ser incluído num plano de saúde, aonde só tem eu, meu esposo e o Estevão, e ele não pôde ser incluído por causa justamente do número do CPF dele. E hoje de manhã, o Azaf, ele não acordou muito bem, e o Enio teve que levar ele para o médico, no UPA. Quando ele chegou em casa, antes de sair, eu procurei os documentos e eu falei com o Senhor: Senhor, eu não sei aonde está esse CPF, eu só consigo imprimir um outro CPF se eu tiver um número. Mas o Senhor sabe aonde ele está. E assim meu marido foi. Quando ele voltou do hospital, ele olhou a receita do nosso filho, estava lá o nome dele e o número do CPF. Ali eu comecei a glorificar o Senhor,
E eu entro agora numa outra questão que está ligado à fé, que é a palavra de Deus. Você ouvir a palavra de Deus. Amém? Quando nós lemos a Bíblia, a palavra do Senhor, nós automaticamente ouvimos, recebemos e meditamos nela. E no momento certo, o Senhor nos traz à memória tudo aquilo que nós lemos. E nesse momento ali de manhã, veio o versículo da palavra de Deus que se encontra em Salmos, onde Davi fala: o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Então nós vemos que são nas pequenas coisas também que Deus, quando você crê, quando você coloca a sua confiança nele, nas grandes e nas pequenas coisas, o milagre acontece. Quando você coloca a sua fé em ação, quando você crê que o Deus que você serve não é somente um Deus que ressuscita mortos, não é somente um Deus que cura câncer, não é somente Deus que tira pessoas do leito do hospital precisando de um respirador e de um momento de oração onde você crê com poder e glória de que Deus está ali operando na vida daquela pessoa e você declara a cura se manifestando na vida dela. E ela sai de um quadro de dependência de um oxigênio. E nós vemos o Espírito Santo soprando nas narinas daquela pessoa o ar que ela precisa. E ela é curada e vai para sua casa. Nós temos visto testemunhos tremendos nos grupos da igreja, onde nós vemos relatos de pessoas que estavam na UTI do hospital e elas são totalmente curadas. Por quê? Porque nós decidimos colocar a nossa fé em ação. E a fé, ela fala. A fé, ela tem uma voz. Amém? A Bíblia diz, o meu justo, nós lemos na semana retrasada que o meu justo, ele viverá pela fé. E nós não podemos retroceder, porque a fé, ela tem que ser algo que nós precisamos perseverar. Nós não podemos hoje, como eu já falei na última vez, acordar crendo e no decorrer do dia, porque as coisas não foram propícias, né? Nós desistimos de crer. Nós precisamos acordar crendo, permanecer crendo, dormir acreditando, por mais que as circunstâncias à nossa volta venham dizer que não. Porque nós sabemos que a última palavra, ela é do Senhor. E se a minha fé, a minha oração, aquilo que eu leio, está alinhado com aquilo que Deus tem para a minha vida, amados, não tem como não dar certo. Não tem como o milagre não acontecer. Porque Deus é a nosso favor. E a própria palavra diz em Romanos, no capítulo 8, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então nós ouvimos que a palavra, ela vem pelo ouvir. E o ouvir, a mensagem, a palavra. Então nós vemos aqui que a palavra, ela tem que estar alinhada com a nossa fé. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ouvir a palavra e nós precisamos guardar e praticar a palavra. Nós vamos ler agora aqui em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, da NVI, diz assim, ó: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aleluia. Eficaz, eu procurei aqui para você, quer dizer, produz o efeito esperado. Então, a palavra de Deus, ela produz o efeito esperado. Aquilo que nós esperamos. Amém? Então, aqui diz que a palavra é viva, eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Aleluia. Juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é viva. E quem que é a palavra?
A palavra de Deus, ela fala, vamos ler lá no Evangelho de João. Vai ter momentos aqui em que eu vou estar trazendo algumas palavras, lendo para vocês aqui, porque o Espírito Santo ele vai nos trazendo para nós, amém? Né? Na verdade, nós somos um canal, mas quem fala é o Espírito Santo de Deus. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Amém? Então, está falando aqui de quem? De Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No versículo 3 diz: por seu intermédio, tudo que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler também aqui, em Hebreus, no capítulo 1. Aleluia, também na Viva aqui. Aleluia. Aqui no versículo 2, no capítulo 1 de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2, diz: mas agora, nos dias atuais, ele nos falou por intermédio do seu Filho, a quem ele deu todas as coisas e por meio de quem ele fez o universo e tudo quanto nele existe. Amém? Então nós lemos ali no Evangelho de João que Jesus, o Verbo, né, ele habitou entre nós, a palavra de Deus, a verdade. A Bíblia diz que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos conhecer a palavra, conhecer a verdade, para que possamos ser libertos. Amém? Porque fé não é somente para alguns, fé é para todo aquele que crê, como nós lemos na semana passada. Amém? Né? A palavra de Deus fala que nós cremos, e por isso que nós somos salvos. Então nós temos que crer em Jesus e também temos que crer na sua palavra, porque ele é a palavra. Você vê que está tudo ligado? A fé e a palavra estão ligadas. Amém? Então nós vemos aqui também, olha, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, nós lemos isso na semana retrasada. Pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus, a palavra, o haja de Deus, ali em Gênesis nós vemos isso, amém? O haja de Deus, Deus falando, haja. Então nós vemos que a fé não é uma meditação aonde você pensa, amém? A fé, ela precisa ser falada para que as situações venham mudar. Eu e você precisamos conhecer a palavra, amém? Precisamos conhecer. A palavra de Deus fala assim: o meu povo, ele perece porque lhe faltou o conhecimento. Então, quando você não tem o conhecimento da palavra de Deus, fica muito mais difícil você crer que o milagre vai acontecer. Nós vamos estar aqui daqui a pouquinho lendo a respeito de uma parábola que Jesus falou a respeito da semente, né? A parábola do semeador. E nessa parábola existem vários tipos de solo, aonde a semente ela é lançada. Amém? Então aqui nós vemos, né, nos 3 versículos que nós lemos, João, Hebreus capítulo 1 e Hebreus no capítulo 11, falando de Jesus sendo a palavra, de Jesus criando todas as coisas, que sem ele nada do que existe existiria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, ele habitou entre nós. Jesus veio a essa terra nos mostrar quem é o Pai que quer curar, o Pai que quer libertar, o Pai que quer transformar. E hoje eu e você somos representantes desse Deus maravilhoso. Jesus habitou aqui nessa terra, mostrando para os seus discípulos e para nós hoje como discípulos de Cristo, que nós temos sim o poder e a autoridade no nome de Jesus para declarar situações e as coisas mudarem.
quadros serão mudados, porque eu e você, crendo nesta palavra, vamos exercer a nossa fé e vamos ver milagres acontecer. Aliás, já estamos vendo. Amém? Simplesmente porque eu e você decidimos nos levantar em fé e declarar, e o milagre já começou a acontecer. Isso não se refere somente à vida daquelas pessoas que estão enfermas. Não. Você pode declarar sobre toda e qualquer situação que você esteja vivendo hoje. Se for uma situação de escassez, se for uma situação de enfermidade, seja qual for a enfermidade. O Senhor, a Bíblia diz em Hebreus, Ele é o mesmo. Ele não muda. E Tiago fala que Ele não sofre nenhum tipo de variação. Ele é o mesmo. Então nós precisamos crer nisso. A fé é acreditar. Nós não podemos, de maneira alguma, amados, duvidar daquilo que está escrito. Eu amo versículos da Bíblia. Quando eu leio, eu fico maravilhada. E eu sei que você também fica. Mas nós não podemos somente ler. Nós temos que crer que aquilo que nós estamos lendo é a verdade. Quando a palavra de Deus ela fala que Ele é nosso pastor e nada vai nos faltar, nós temos que viver essa realidade na nossa vida, crendo diariamente. Ainda que você abra ali a sua despensa e você não vê nada. É um momento em que Deus está dando a você a oportunidade de viver um momento de fé, de você olhar para aquele armário vazio e profetizar o haja alimento. É de você abrir a sua geladeira e você começar a profetizar o haja alimento, porque Deus, Ele se agrada quando nós colocamos a nossa fé em ação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ler nesse momento aqui, aleluia, a parábola do semeador, que se encontra em Lucas, no capítulo 8, vamos ler o versículo 5 ao 8, amém? E depois vamos ler do 11 ao 15. 5 ao Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 5 ao 8, e logo após o 11 e 15, amém? Eu já coloquei aqui ele direto aqui no meu celular, amém? Diz assim a palavra do Senhor. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, presta bem atenção nesta passagem da palavra, amém, amados? Traga sua mente cativa a esse momento aqui, em nome de Jesus, para que o diabo não roube a semente que está sendo lançada no seu coração, amém? O semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Amém? Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí Jesus explica aos discípulos sobre a parábola. Ele disse: este é o significado da palavra. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pela preocupação, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amém? Então vamos lá.
Louvado seja o nome do Senhor, né? Bendito seja o nome do Senhor. Aqui Jesus, ele conta uma ilustração nessa parábola de sementes que caem em vários tipos de solo, né? Para explicar vários tipos de respostas que as pessoas dão ao ouvirem a palavra de Deus. E principalmente nos chama a atenção, para mim e para você, como nós temos recebido as sementes que têm sido lançadas no nosso coração. Vamos lá. Existem 4 tipos de solo aqui nessa parábola, né? Eu dividi aqui, eu separei. À beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que ela não creia e para que ela não seja salva. Você já conseguiu se identificar nessa semente caindo nesse coração, nesse solo? Quantas pessoas hoje ouvem a palavra de Deus e se encontram nessa situação? O inimigo vem, rouba a palavra que foi lançada no coração desta pessoa. A palavra de Deus, ela diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento. Ele cega o entendimento das pessoas para que elas não conheçam a verdadeira palavra, o Evangelho. Porque ele sabe, como diz a Bíblia, que conhecendo a verdade vai nos libertar. E tudo que o diabo quer hoje é que eu e você não venhamos conhecer a verdade. Não venhamos conhecer a palavra, não venhamos saber quem somos em Deus, o poder e a autoridade que Ele nos deu em Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele ensinava com autoridade, com sabedoria, as pessoas ficavam admiradas com a sabedoria de Jesus. E é dessa forma que Deus quer nos usar hoje, com sabedoria, com conhecimento. Porque existem muitas vidas ainda hoje que precisam ouvir que o Senhor ainda pode mudar a história da sua vida, se ela crer. Então, o Deus desse século cegou o entendimento. Hoje, eu posso dizer a vocês que a maior dificuldade hoje é a falta de conhecimento. Pessoas que estão muitas das vezes no Evangelho, na igreja, durante meses, durante anos, décadas, eu posso dizer isso, que ainda não conhece na profundidade a palavra de Deus. Vamos partir agora para o segundo. Recebem a palavra com alegria, quando a ouvem. Aquela pessoa que quando vai para a igreja ou quando está num grupo de pessoas, nós estamos falando da palavra de Deus, você vê a alegria nos seus olhos, o brilho. Aquela pessoa ali recebe aquela palavra com alegria, mas ela não tem raiz. Ela crê somente por um período de tempo, mas elas desistem na hora da provação. Hoje, a igreja em um todo, amados, não me refiro somente à comunidade cristã, mas eu me refiro a todas as igrejas da terra. Nós vemos que durante esse período de pandemia, em que a igreja não pôde fazer os seus cultos, um grande grupo de pessoas se afastaram da presença do Senhor. E muitas delas, por quê? Estão vivendo essa realidade aqui, infelizmente, que recebem a palavra com alegria. Mas quando como por elas não terem raiz, não estar aprofundada, elas creem somente por algum período de tempo, porque quando as coisas, ela ouve que Deus pode fazer, mas quando ela olha para a realidade dela, ela desespera, ela para de crer e ela retrocede. Eu posso te dar um exemplo de quando Jesus ele estava andando sobre as águas e Pedro ele falou: se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até aí.
Naquela empolgação toda, Pedro ouve Jesus dizendo para ele, vem, e Pedro sai com alegria daquele barco, mas conforme ele começa a olhar para os lados, ele começa a ver ali o mar daquela forma, e ele começa a olhar para as circunstâncias, ele começa a olhar para a realidade dele, dizer, o que eu estou fazendo aqui, andando sobre as águas, isso é impossível. E Pedro começa a afundar naquele momento. A atitude de Pedro naquele momento trouxe um pouco de tristeza para Jesus. Porque ele já andava com Jesus há algum tempo, ele já havia visto milagres acontecendo. E é o que acontece muitas das vezes hoje. Vamos para o 3. Entre espinhos. Ouvem, mas a semente caiu entre os espinhos. Mas ao seguir o seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. São pessoas que vão à igreja, elas ouvem a palavra, elas seguem o seu caminho, mas elas são sufocadas. Elas são sufocadas. Por quê? Porque elas ficam naquela preocupação, o que eu vou fazer? Elas acham que elas vão conquistar tudo com a força do seu braço. Elas acham que elas não dependem de Deus. Elas acham que se elas não fizerem, as coisas não vão acontecer. Elas acham que a vida delas, elas acham assim, eu pedi a Deus, mas eu não consigo entregar. Eu preciso tomar de Deus e preciso fazer alguma coisa para aquilo dê certo. Aí ela começa a ver que com as suas próprias forças ela não consegue. Então, elas acabam indo para a igreja, não tem raiz aprofundada em Deus. Por qualquer motivo, ela não vai para a igreja. Elas não buscam primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Elas não vivem essa passagem da Bíblia que diz que todas as coisas são acrescentadas quando você coloca ele em primeiro lugar. E elas não amadurecem. Entra ano e sai ano. Você vê aquela pessoa, ela não sai do lugar. Ela não cresce. Ela não tem vida aprofundada com Deus. Por qualquer motivo, ela deixa de ir para a igreja. Ou por qualquer situação, ela coloca a culpa em Deus pelas coisas não estar saindo como ela gostaria de que saísse. Ela não consegue compreender que a nossa vida é dele. E as coisas vão acontecer, mas no tempo dele. E que ele quer o nosso bem e ele sabe o tempo certo de nos dar. Agora nós vamos para número 4, amados, porque já estamos em cima do tempo. São as que ouvem com coração bom, generoso. Elas retêm e dão fruto com perseverança. O que é perseverança, amados? São pessoas que não desistem. Amém? São pessoas que permanecem firmes. Elas ouvem a palavra da fé. Elas perseveram, elas absorvem, elas praticam, elas meditam na palavra e elas perseveram porque elas trazem à memória que elas leram. Não, a palavra de Deus está dizendo que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São pessoas enraizadas. A palavra de Deus, ela fala sobre 2 alicerces. A Bíblia diz o alicerce é aquela pessoa que tem a vida, ela está ali na rocha. Ela é profunda em Deus, porque ela conhece a palavra, ela recebe a palavra, ela persevera na palavra, ela crê na palavra, ela declara a palavra no momento da aflição em que as coisas parecem que não vão dar certo e que nada vai acontecer. Ela tem ali aquela iniciativa de fé, ela recebe a palavra de Deus, ela ouviu que diz a palavra do Senhor,
que se Deus é por mim, quem será contra mim? Ela ouve dizer que Deus é o pastor dela e nada vai faltar. Aí ela começa a declarar a palavra, ela começa a dizer, não, pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Assim como Ele é, eu sou, e se Ele não tem enfermidade no corpo, eu também não aceito ter o meu. E diz que eu tenho a mente dele. Então eu tenho uma mente sadia, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ela começa a trazer a memória, e na hora que ela começa a orar e a declarar a palavra de Deus, as coisas que estão ali no sobrenatural começam a vir para o natural, e ela começa a ver visivelmente o milagre acontecendo. Então, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você nessa noite analise este versículo, porque o nosso tempo já está acabando, a parábola do semeador. E você passe para você, comece a analisar você mesmo e dizer, Senhor, eu preciso saber em que solo a tua palavra tem caído. Em que tipo de solo eu estou sendo. Se cai à beira do caminho, se é sobre as pedras, espinhos, ou se tem caído numa boa terra. Eu vou dizer a você, se a palavra de Deus tem caído numa boa terra, tudo que você declarar crendo vai acontecer. Tudo que você determinar vai ter que acontecer. A cura, ela vai ter que se manifestar. Ela vai ter que se manifestar. Seja onde for, seja qual for a enfermidade, independente de dor de cabeça, independente de alguma enfermidade que está te levando à morte. Apresenta esse laudo médico que ele te deu e declare a sua cura. Porque fé é certeza e é convicção. Não tenha dúvidas de que o Deus que você serve continua sendo o Deus do impossível hoje. Então a fé, ela vem pelo ouvir. Comece a ler a Bíblia. Comece a ler a palavra. Comece a ler a partir de hoje. Com certeza e convicção de que a palavra é viva e é eficaz. Comece a declarar aquilo que você quer viver a partir de hoje. E por mais que as circunstâncias estejam dizendo que não, persevere, não desista. Porque o meu justo, diz a palavra, ele vive pela fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha mais coisas para falar com vocês, mas na próxima semana nós vamos falar, se assim o Senhor permitir, sobre tipos de fé e tamanhos de fé. Amém? Nós vamos estar aqui reunidos, conversando sobre este assunto. Amém? Vamos estar orando nessa noite pela família da nossa irmã Marielle. Amém? Quero dizer que eu estava com muita saudade, estou com saudade dos irmãos. Quinta-feira nós vamos estar lá para a honra e glória do Senhor, ouvindo a palavra viva e eficaz e colocando ela em prática na nossa vida. Não retroceda. Você não foi chamado para retroceder. Você foi chamado para crer, para declarar e para confiar que aquilo que você declara crendo vai acontecer. Feche os seus olhos nessa noite. Pai, nessa noite eu quero orar pela família da minha irmã Marielle. Eu não sei o que está acontecendo, meu Deus, o que eles precisam, mas eu tenho certeza absoluta nessa noite que a partir de hoje a situação ali vai mudar. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus sobre a família da tua serva, uma mudança radical, algo que sobrenaturalmente vai acontecer agora. Já está acontecendo, porque eu sei que a palavra não volta vazia. Se for enfermidade, eu quero profetizar cura. Se for pessoas que precisam de libertação, eu profetizo libertação, em nome do Senhor.
Também quero orar na noite desse dia por todos aqueles que estão num quadro de enfermidade. Eu quero profetizar cura sobre todos aqueles que precisam de uma cura nessa noite. Eu quero que você coloque nesse momento a mão sobre essa enfermidade e que você creia que nesse momento, louvado seja o nome do Senhor, a cura está se manifestando agora aonde você se encontra. Aonde você se encontra, coloca a mão sobre essa enfermidade e creia que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e sobre suas pisaduras nós somos sarados. Ele diz na sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, que em nome dele curaríamos os enfermos e expulsaríamos os demônios. Se existe algum lar nesse momento que esteja passando por alguma situação de dificuldade, eu profetizo o suprimento chegando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu celeiro nessa noite. Eu quero orar pela minha nação, Brasil. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu oro pelos nossos governantes, pelo nosso presidente. Que o Senhor venha estar abençoando, dando sabedoria para o teu filho, sustentando ele. Sustentando ele. Aleluia. A palavra de Deus fala que muitas são as aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Eu tenho certeza que o Senhor está agindo nesta nação nessa noite. E que nós vamos ver grandes milagres acontecendo através do clamor que sai da minha e da sua boca. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando cada família e restaurando cada lar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Te agradeço. Que o Senhor venha ser com vocês nessa noite. Coloque a sua fé em ação. Não se cale. Amém. Pai, nós te agradecemos por esse momento aqui. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Declare. Essa obra é de Deus e ela não vai parar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.